Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso. Meu nome é Santos e eu vou falar aqui da palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, que fala que a salvação é pela graça. Pela graça é favor desmerecido. É que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu a vida por nós, para todos que nele crê, não pereça em treva, mas tenha a vida eterna e saia das trevas, que é o pecado compulsivo, onde você anda fazendo mal ao próximo com inveja, com ódio, com mal e a si mesmo, se prostituindo, adulterando e quebrando a vontade do Senhor. Mesmo já conhecendo, muitos, quando estava antes no pecado, não conhecia Cristo, mas depois que vem para Cristo, tem que pedir pelas suas misericórdias, que é favor desmerecido. Ele morreu na cruz por pecadores, não foi por pessoas salvas. Todo ser humano é pecador, já na essência da carne, como disse o rei Davi, que no ventre da sua mãe já nasceu pecado, já nasceu pecador, desde o ventre da sua mãe. Então a palavra do Senhor aqui em Efésios 2 diz: E vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecado. Então aqui Cristo nos vivificou, basta nós querer, porque a salvação não é para quem pode comprar com dinheiro. Se alguém prega para você comprar sua salvação, vendendo tua casa, teu carro, ou vivendo uma vida ostentativa e pregando um evangelho que não tem nada a ver com a palavra, comprando por sacrifício, de idolatrar homens, pregadores da palavra e viver escravo. Porque o Senhor nos chamou para nos libertar. Claro que tem que ver sacrifício, sacrifício de ir para a igreja, sacrifício de adorar, de bendizer o seu nome, de agradecer, mas não aquele sacrifício de ir para a igreja todo dia e não ser purificado do pecado, porque a própria palavra aqui já fala: vós que eras morto em ofensa e pecado. Então tem que se tornar uma nova criatura em Cristo. Então o sacrifício tem que existir, de ir para a igreja, de adorar o Senhor, de dizimar, de ofertar, de aprender a amar, de perdoar o próximo e amar ele sobre todas as coisas, na obediência da palavra. Porque o próprio Jesus ele falou lá no livro de Mateus que todos que ouvem as minhas palavras e as praticam é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade que vier, não cai, porque ele é quem segura com o seu poder. As potestades do Espírito Santo de Deus que anda no ar, quando você invoca o nome do Senhor, ela é quebrada. Ela é quebrada. O espírito mundano não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, vivendo de acordo com a sua palavra. Então aqui, versículo 2: Em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, príncipe da potestade do ar e do espírito, que opera nos filhos da desobediência, significa que quando eu não estou em Cristo Jesus, a minha oração, o meu pedido, a minha súplica, ela não quebra as barreiras para chegar no trono de Deus. Porque quem vai te levar nesse curso é as forças espírito maligno, que não deixa a tua oração quebrar as barreiras. Principalmente quando você já conhece o Evangelho, sabe que a salvação é Cristo, que o Senhor é Cristo, que Ele morreu e deu a vida por nós para nos tirar de uma vida pecaminosa. Ele é a porta de entrada para o céu. Como o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém consegue quebrar essa força do mal que habita entre nós, porque sobre nós tem forças malignas, potestade do mal, espírito maligno, que sabe a minha conduta, se é verdadeira ou não diante do Senhor. Porque as minhas obras é quem vai testificar de mim, como diz o Senhor.
que os falsos profetas conhecerão pelos seus frutos. Então, se os meus frutos é explorar aqueles que acreditam que eu sou um profeta verdadeiro, mas explorando financeiramente, explorando para ser dedicado à obra, disfarçando de colarinho, mas o coração dentro, um coração prostituído, levando as coisas com arrogância, não perdoando aqueles que erram, que está ali dentro da igreja, não é acolhido com amor, com oração e suprindo as necessidades um do outro. Como Cristo é a cabeça, nós somos membros, então tem que andar unido. Mesmo sendo Cristo sendo a cabeça e o líder de uma igreja, ele tem que saber que ele é um líder, mas ele precisa do braço, do olho, do dedo de cada um, como o Senhor Jesus falou. Porque se sem aqueles pequeninos que estão ali, que ora, que clama, que invoca, que arruma a casa do Senhor, que recebe aqueles, que canta, então não consegue. Se não tiver tudo na mesma harmonia de Cristo, com o mesmo amor, não pode quebrar essas forças malignas, que essas forças tempestades. Então, antes aqui, quando nós andava, essas forças do espírito maligno que anda sobre a tua vida, te derrotando, te colocando para baixo, é porque você não está em Cristo Jesus. Então vem toda a força do mal para te derrotar, para te separar de Cristo, para te separar de Deus. Então você se torna uma pessoa vulnerável. É uma pessoa que sofre acidente fácil, é uma pessoa que os pessoal roubam na rua, é pessoas que te humilham e você não sabe por quê. Por quê? Porque você não dá honra ao verdadeiro Deus, está honrando às vezes ídolos. Ídolos feitos por mão de homem, que morreram e estão embaixo da terra, esperando a vinda do Senhor para julgar segundo as suas obras. Só Cristo morreu e ressurgiu diante dos homens e deu a vida por cada um de nós. Então, às vezes, nós não quer dar nem amor ao próximo. Então, a salvação é pela graça. E a graça é Cristo, favor desmerecido. Então, aqui no versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, Paulo aqui ele assume que antes ele era filho da ira. Ele perseguia o povo de Cristo, então com ódio, com mágoa para matar, porque eles estavam na verdade, praticando a verdade. Então andavam nos desejos da carne, bebendo, fumando, jogando, roubando, mentindo, se prostituindo, adulterando. E isso, até hoje, as pessoas que não conhecem Cristo, ele vive adulterando, adulterando a palavra, adulterando a verdade e acha no seu consentimento, acha que está certo, mas não tem quem diga que está errado, porque só Cristo tira o pecado. Só quando você está em Cristo, aceita Cristo e começa a viver, o Espírito Santo de Deus habita em você. Aí você passa a ter discernimento do que é verdade e do que é mentira, que você está no caminho do erro. Aí você começa a praticar e pedir pela intercessão do Senhor, a Deus, pela intercessão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você vai colocando em prática e você vai deixando as práticas malignas, onde você vivia na ira. Aí você passa a viver pela graça, se tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que muitas pessoas que vêm para Cristo, que roubavam, que mentiam, muitos que não estão em Cristo não conseguem entender que foi o Senhor que fez a obra, que transformou aquela pessoa, que tirou aquele pecado e jogou num lago de fogo ardente, no fundo do mar, onde a pessoa deixa aquele desejo maligno, porque se converteu e Cristo tira o pecado, só Ele tira. Isso não quer dizer que nós não deixa de ser pecador, sempre vamos estar pecando. Como diz a palavra do Senhor, se eu digo que eu não sou pecador, já sou mentiroso, já não estou na verdade, como está escrito lá em João. Mas temos um advogado fiel para clamar, invocar e ele nos purificar de novo do pecado. Porém, não podemos, já conhecendo a verdade, viver na prática do pecado. Eu vou pecar amanhã, eu peço. Não, chega uma hora que o Espírito Santo vai se afastar e não tem mais como. Porque você vai fazer aquela coisa consciente do que está fazendo. Aí o Senhor não permite. Aí vai vir a ira sobre você. Então, depois que a gente faz, tem que lutar contra essas tempestades do mar, pedir ao Senhor essas forças malignas, potestade do ar,
para que o Senhor quebre essas barreiras e nossa oração chegue até Ele, em oração e súplica, clamando, gemendo, como diz Paulo. Então aqui no versículo 4 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Nós que andávamos em ofensa, nos vivificou por Cristo. Então basta querer, basta aceitar Cristo como Senhor e Salvador, a salvação já vem. Então basta viver em permanência na presença do Senhor, fazendo o bem, que o Espírito Santo habita em você. E você vai exercer a ordenança do Senhor, que ele fala lá em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e se batizar será salvo. Porque você só se batiza em Cristo quando você realmente acredita, quando você tem fé na palavra. Aí sim, aí você se batiza. O que não se batiza já é condenado, porque não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ainda às vezes anda adorando deuses humano que ainda está na terra, idolatrando o líder religioso e esquece da palavra. Então o líder religioso é para pregar a palavra para você conhecer Cristo. Mas cada um, a salvação é individual. Se eu não viver, infelizmente, a condenação na vinda do Senhor é certa, porque ele fala no livro lá de Mateus 7:22, que naquele grande dia, quando ele vier, muitos vão chegar diante de mim e dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei espírito imundo, curei, fiz milagres em teu nome. Ele vai falar, afasta de mim, vós, que pratica a iniquidade. Porque assim, quando você recebe um dom de Deus e anda como um falso pastor, por amor do nome dele, pela fé daquele que acreditou no que você falou, ele cura. Mas você já está afastado da presença do Senhor. A presença do Senhor já não faz mais parte da tua vida, porque você pratica a iniquidade. Você às vezes é falso, é mentiroso e está pregando um evangelho onde explora as pessoas, os pequeninos, onde o Senhor fala na sua palavra que aí daquele que enganar um pequenino, fazendo desviar de mim. É melhor que coloque uma pedra no pescoço e se ataque no fundo do mar, porque vai vir a hora em que o Senhor vai cobrar. Então aqui, na sua palavra, versículo 6 de Efésios 2 diz, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então aqui, ó, quando você aceita Cristo, aí sim, aí você tá ligado ao Pai, nos lugares celestial, no trono de Deus. Aí ele vai ouvir a minha e a tua oração para quebrar as forças malignas que não deixa. Quando você não está em Cristo, quando você está adorando deuses estranhos, que não deixa a tua oração chegar até Deus. E aí você vive uma vida toda com enfermidade, com perturbação, com angústia, com medo, com ira, casamento destruído, filho prostituído, no adultério, no homossexualismo. E isso é a ira de Deus, porque não aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Isso aí eu vou falar para você que essa palavra fica lá em João 3, no último versículo. Você vai ver que a ira de Deus ela se manifesta sobre as pessoas que não aceitam Cristo como Senhor. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecer. Por quê? Porque às vezes já tem consciência da verdade que está em Cristo Jesus, mas não aceita Cristo como Senhor e Salvador. As forças que habitam na pessoa é mais forte o desejo da carne do que a sua fé em aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Aí muitos vão pagar um preço, toda família paga um preço, porque se eu como pai de família tenho um discernimento, tenho um chamado para aceitar Jesus e não aceito, e meus filhos na prática, eu aceito aquela prática de injustiça, vivendo de acordo com as suas vontades e não com a vontade do Senhor, já tendo discernimento, já tendo chamado, já claro que Ele é o Senhor e que eu tenho uma missão aqui na terra que é levar o Evangelho, porque todos nós temos a oportunidade de viver no pecado. Então, quando passa esse tempo,
Você tem que vir para Cristo, porque Cristo chamou. Às vezes a pessoa não vem e vive essa vida perturbada. Casamento destruído, traição e só perturbação, porque a ira de Deus se manifesta. Porque já que você não quer ele, então você quer o diabo. E o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Como está escrito lá em João 10. Ele não, ele veio para dar vida e vida com abundância. E ele é a porta da entrada das ovelhas. E aqueles que estão em aprisco diferente, que estão em igrejas que não pregam a verdade, que não vivem a lei do Senhor, ele também resgata, ele chama. E faz aí vez você pagar preço para você reconhecer que ele é Senhor dos Senhores. Então aquelas igrejas que não confessam Cristo como Senhor e Salvador é porque quer viver a própria doutrina, não dizima, não oferta, não acredita na oração de um justo que pode muito seus efeitos, como está escrito no livro de Efésios. Então você impõe a mão sobre uma pessoa porque o Senhor dá autoridade. Lá no livro, lá, quando tem um chamado, ele fala: e de pregar meu evangelho a toda criatura, Mateus 28. E aquele que crê será batizado, aquele que não crê será condenado. E os meus sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão o espírito imundo, que é espírito do desejo maligno, é espírito do deboche, pessoas que desfazem de outras pessoas. Então você ora e o Senhor retira aqueles espíritos imundos, cura pessoas enfermas, aleijadas, doentes. Se a tua fé estiver em Cristo mesmo verdadeiro, quando você aprender a viver o evangelho, aprender a perdoar as ofensas do homem e esperar o galardão do Senhor. Então aqui ele fala, né? Os meus sinais acompanharão aqueles que crêem, que é esse sinal. Um homem de Deus, quando crê no Senhor, ele ora por uma pessoa sem nem a pessoa pedir. Quando a pessoa manifesta que está perturbada, que está angustiada, ele mesmo ora sem precisar se amostrar. Dizer, eu vou orar por você, não precisa falar. É só se ajoelhar e invocar o nome do Senhor e pedir que o Senhor cura aquela pessoa, liberta ela, Pai, transforma, manda teu Espírito Santo para acompanhar, para que ela venha te conhecer, o Deus verdadeiro que é o Senhor Jesus, o único Senhor e Salvador. Aí sim, você ora e pede intercessão, e se você estiver em Cristo, você se assentará nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ó, e nos ressuscitou juntamente com ele. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, aqueles que crê, ele voltou para o trono dele, mas ele fala na palavra dele lá em Mateus 18, que onde tiver 2 ou 3 em meu nome reunido, verdadeiramente eu estarei no meio dele. Se tiver 2 numa igreja lotada e tiver 2 fiéis ao Senhor, o Senhor se manifesta para converter as outras pessoas. Então, e nos ressuscitou juntamente com ele, versículo 6 de Efésios 2. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, você consegue alcançar o trono de Deus quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador. Aí essas forças, essas potestade do mal, maligna que está sobre nós, que nós vivemos sobre uma nuvem de luz e treva. Então, quem aceita Cristo na hora do seu chamado e passa a viver, aí vê as bênçãos e o poder dele se manifestar. Ninguém toca, porque está sobre a rocha. E essa rocha é Cristo, que estava lá no livro de Isaías 53, a vinda do Senhor, que ia ser levado como um cordeiro mudo. Ou seja, ia levar para o matador como um cordeiro mudo, mesmo sendo injustiçado, não abriu a boca para julgar ninguém nem condenar. E na hora da sua morte ainda falou: Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Porque tinha que se consumir. Cristo tinha que morrer e ressuscitar para ter poder sobre a morte. Então a vida eterna está nele. Todo aquele que nele crê não morre para sempre, mas terá a vida eterna. Na vinda dele, ele vai ressuscitar e transformar nosso corpo corruptível num corpo incorruptível, onde a traça não come. Então esse é o Jesus que eu sirvo e que você precisa conhecer, você que não conhece. Ou às vezes que já está na igreja, mas não sabe por que vem tanta tempestade, tanta afronta do mal. Às vezes é porque você não entrou no teu quarto e invocou o nome do Senhor. Pediu a Deus a sua clemência, a sua misericórdia, e não está praticando a justiça. Porque a justiça é o amor, é a misericórdia, é o perdão. Então, quando você pratica só sacrifício de ir para a igreja, de orar, e um coração duro, rancoroso, porque não pede ao Senhor misericórdia, não aceita Ele como Senhor, às vezes está andando em você mesmo, não tem Cristo ainda como Senhor, não foi liberta, então nem liberto, aí sim essas forças do mal atuam.
É casamento destruído, é bagunça, não tem alegria, não tem paz, não tem amor, não tem satisfação com nada, tem dinheiro, tem carro, tem casa, mas não tem felicidade. Porque a felicidade verdadeira, depois que nós somos chamados, é Cristo. Ele é o Senhor dos Senhores. Então aqui no versículo 7, Efésios 2, para mostrar-nos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Tá vendo? Ó, que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não basta você ser uma pessoa misericordiosa, não. Ajudar a todas as pessoas que vê, ter um coração abrandado, mas não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, então a tua salvação não pode vir. Porque não é pelo que eu faço pelas pessoas, mas a minha salvação tem que vir de Cristo. Quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, aí sim. Aí eu já faço as necessidades em que os meu irmão precisa por amor de Cristo, por obediência à palavra. Porque só Cristo tem esse poder de nos tirar mágoa. Porque aí vem você ajuda um ou outro, mas vem você ajuda por obra e diz, não, eu sou bom, e não aceita Cristo, vivendo uma doutrina de homens mentirosos, de líder mentiroso, que não prega Cristo como Senhor e Salvador único e exclusivo que é, e você vive adorando deuses estranhos. Porque lá em João 5, o Senhor fala que todos honrem o Pai como honra o Filho. Ó, que todos honram o Pai como honra o Filho. Porque quem não honra o filho, não honra o pai que lhe enviou. Ou seja, toda honra que você tem a Deus, mesmo adorando um ídolo, ou adorando um líder religioso e pedindo intercessão, ou só adorando Deus, sem honrar Cristo aqui na terra, como muitas religiões não confessam Cristo como Senhor, adorando o ídolo, então o Senhor não aceita. Chega uma hora que você vai ser cobrado. Então não pode ser por obra. Ah, eu vou na igreja tal, lá eu não dizimo, lá eu não oferta, e nós faz aquele mutirão e ajuda os pobres. Pode continuar fazendo isso, mas se não aceitar Cristo como Senhor e Salvador, o verdadeiro amor não olha quem ajudar. E muitas vezes a gente ajuda alguém escolhendo. Se for uma pessoa mal, mesmo morrendo de fome, a pessoa não ajuda. Ah, não, ele está pagando. Mas se tiver em Cristo, ajuda. Porque Cristo fala que aqui em Mateus 5, que é para nós. Mateus 5, versículo 43. Mateus 5, 43. Ele fala aqui, ó. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborreceres o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então aqui o Senhor está falando que não tem exceção de pessoa. Você tem que ajudar por a necessidade da pessoa, porque tem pessoa que é hipócrita. Uma pessoa às vezes ajuda outro, mas é com interesse de receber algo em troca. Às vezes a pessoa nem precisa, está precisando é de um conselho administrativo para saber administrar os seus bens, porque às vezes ganha pouco, mas ostenta riqueza, comprando só coisa de marca, roupa de marca para se exibir, para ostentar. E às vezes a outra se sacrificando para ajudar e dizendo que é bom. Não, a verdadeira pessoa que ajuda por amor é que vê uma pessoa independente de quem seja, passando necessidade, fome física, né? Precisando do alimento, você ajudar. Aí o Senhor olha por você. Pessoas que estão doentes, precisando de um remédio, você dá. Pessoas que estão doentes espiritualmente, e você que já está em Cristo, orar por ela, pedir para que o Senhor derrame as suas bênçãos e as suas misericórdias sobre ela. Aí sim, você é um verdadeiro cristão. Então você não consegue ser salvo por obra, se não tiver em Cristo. Tem que vir para Cristo, tem que ser obediente, tem que viver a palavra, tem que sofrer, como diz Paulo. Quando vai perseguido, é como Paulo fala, na fraqueza é que sou forte.
porque está em Cristo, pedindo pela misericórdia. E quando sou forte, sou fraco. Quando eu me acho que estou forte, aí estou fraco, porque eu esqueci do poder do Senhor Jesus Cristo. Então, ó, quando você está em Cristo, 1000 cai à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não será abalado. E por conhecer o meu nome, Salmo 91, eu acrescentarei dia de paz e vida. Ou ele acrescenta até o teu dia de vida na terra e de paz, porque conheceu o nome dele. O nome de Deus é Cristo. Lá no livro de João 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória e majestade e poder. Então ali você vê que Cristo é Deus. Os três são um, como Cristo fala, né? Tomé mesmo perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, Tomé, João 3, há quanto tempo estou contigo, ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu mostra o Pai? Então Cristo é Deus. É um Deus que se fez homem, passou pela mesma humilhação que eu passo muitas vezes hoje quando alguém me despreza, pela minha estrutura física, pelo meu poder aquisitivo, pela minha classe social, né, em que eu vivo, né, num bairro às vezes pobre, miserável, numa igrejinha pequena, e as pessoas têm esse preconceito até hoje, não quebraram a maioria. Por quê? Porque não foram libertas, não pediram, não vivem a palavra do Senhor intensamente como tem que viver. Então você, ó, pela graça sois salvo, é favor desmerecido. Quando Jesus tocar na tua porta, quando ele bater, o Espírito Santo abra e deixa ele ceiar com você, como está escrito lá no livro de Apocalipse 3. Então deixa ele cear com você, para que você receba as misericórdias dele e você seja salvo pela graça. Porque a salvação é como diz Paulo, quando ele estava preso mais Sila na prisão, lá no livro de Atos 16, que o carcereiro, quando viu o Senhor tirando ele da prisão, falou, Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? Ele falou, crê no Senhor Jesus, tu e tua família será salvo. Quando alguém é chamado na sua casa e crê mesmo na palavra, ele invoca o nome do Senhor e as outras vão se converter, porque o Espírito Santo habita naquele lugar. Como José do Egito lá no livro de Gênesis 31, se eu não me engano, Gênesis 31, no livro de Gênesis 31, José, onde ele chegava, o Senhor fazia prosperar. Por quê? Porque era um homem temente ao Senhor. Era um homem que obedecia a palavra do Senhor. Então, onde ele botava os pés, as plantas dos seus pés, o Senhor abençoava ele. Então, o rei colocou ele como mordomo da casa. E a mulher dele, de Potifar, queria que ele se deitasse com ela e ele recusou e ela acusou ele, blasfemou contra ele, mas mesmo assim ele não negou o nome do Senhor. Então, onde um servo do Senhor coloca a planta dos pés, todo lugar é abençoado, porque ele não se deixa levar por ostentação, por dinheiro, por fama, não. O que tiver de vir, o Senhor vai colocar nas mãos dele. O Senhor vai dar sabedoria. Se ele tiver de ser bem próximo, muito financeiro, o Senhor vai colocar. Porque a riqueza é um dom de Deus. Então Deus escolheu as coisas fracas, as coisas que eram desprezadas pelos homens, ou seja, pessoas simples, para confundir os grandes. Então o evangelho às vezes tem que ser pregado por pessoas ricas. Você não tem que buscar em pessoas famosas que estão na televisão. Se tiver de ir para a televisão pequeno, o Senhor vai colocar. Vai fazer dele sentar em mesas de reis. Como está escrito na palavra, quando Ana fala lá em Samuel, que ele coloca, tira aquele que está passando por necessidade, passando por humilhação e coloca em lugares de reis, em trono real, porque ele é o Senhor dos Senhores, ele é o dono do ouro e da prata. Então, um homem e uma mulher de Deus, onde ele coloca a planta dos pés, o Senhor faz prosperar. Como está escrito também no livro de Deuteronômio 28. Então, as bênçãos acompanham ele. Não precisa ele estar correndo atrás, se preocupando com o que comer, com o que vestir. Porque o Senhor já sabe as nossas necessidades. Basta ser justo. Basta viver a palavra e não esperar a honra de ninguém. Se alguém te humilhou, entrega na mão do Senhor.
Chegou em algum lugar, deu bom dia, ninguém respondeu, ora para o Senhor abençoar e libertar aquela pessoa. É pessoas que estão em treva, que não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a salvação é pela graça, favor desmerecido. Então toda honra que eu recebo, toda proteção é favor desmerecido, porque eu sou um pecador. Mas quando eu vivo mesmo a palavra do Senhor, a minha oração vai para o trono dele.